Ora, este é um assunto também que merece comentário neste Mais Info. É nosso convidado esta manhã, Ricardo Oliveira, é consultor também e especialista nestas matérias aduaneiras. Agradeço-lhe uma vez mais a participação neste fórum. Temos este recado que chegou há pouco por parte de António Costa e que surge depois de declarações menos felizes vindas da Holanda e também de outros países. Como é que vê, como é que tem acompanhado esta guerra, não sei se lhe posso chamar assim, mas pelo menos este conflito entre os países do Norte e do Sul? Não é inédito que já tínhamos esta situação a acontecer noutras situações. Pois, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite e para falar deste tema do comércio internacional e da questão do aduaneira, que eu, como já tive a oportunidade de dizer, muitas vezes é negligenciada. E quanto à questão das afirmações, pronto, são questões mais políticas e nós, técnicos, devemos nos manter equidistantes em relação a essas questões. Mas, efetivamente, podemos perceber alguma visão dos países do Norte em relação, nomeadamente a nós, Portugal, por questões do passado, nomeadamente das várias intervenções na nossa economia, mas devemos ter em consideração que temos um enquadramento, em específico o enquadramento aduaneiro, que acaba por favorecer os países do Norte da Europa. E, portanto, com os dados que acabaram de referenciar, efetivamente, com a criação do mercado único, em 1 de janeiro de 1993, ficou a ser possível para os países do Norte da Europa, países mais desenvolvidos, portanto, com outra economia mais sustentada, passou a ser possível eles conseguirem vender os produtos para os países do Sul da Europa, se calhar, diria eu, com economias não tão fortes, de uma forma livre, não é? Porque para isso é que é a questão do mercado único. Toda a gente ficou com a ideia, precisamente a partir dessa altura, de que as alfândegas deixaram de existir. Pois deixaram de existir nas relações, precisamente dentro deste mercado, que em termos técnicos se denomina como o mercado intracomunitário. E o que é que isso implicou? Implicou que se pudessem os países do Norte da Europa vender os produtos aos países do Sul da Europa de uma forma que, em termos fiscais, é mais vantajosa. Que, vou dar um exemplo: se eu for industrial aqui da Zona Norte e quiser comprar uma máquina para a minha fábrica, se for comprar ao meu fornecedor português, e vamos hipoteticamente pensar que a máquina custaria 100 mil euros, eu tenho que pagar ao meu fornecedor português 100 mil euros mais 23%, portanto, 123 mil euros. Se eu comprar a um fornecedor alemão, só pago os 100 mil euros, porque, precisamente com a criação do mercado intracomunitário, passou-se a aplicar ao mercado intracomunitário a questão técnica da autoliquidação do imposto e, portanto, como não se compreende, em termos técnicos, que há uma entrada em consumo, apesar de haver, mas entendeu-se que este é o nosso mercado total, o mercado único, não há uma tributação naquele momento com pagamento, que acontecia até 31 de dezembro de 1992. Portanto, a partir de 1 de janeiro de 1993, passou a ser possível para países do Norte da Europa vender mais facilmente. Portanto, é natural que esta situação tenha feito com que, mais facilmente, operadores económicos do Norte da Europa pudessem, efetivamente, vender os seus produtos de forma mais fácil. Portanto, acho que este é o conhecimento que as pessoas devem perceber, para perceber exatamente o que é que esta questão do mercado único implica em termos técnicos e depois em termos fiscais, e de facto isto é mais natural que fomente países mais desenvolvidos do que os menos desenvolvidos. Ricardo Oliveira, tendo em conta esse exemplo também que nos está a dar, o que nós temos assistido com esta pandemia é que têm sido feitos muitos apelos ao consumo dos produtos nacionais para dinamizar necessariamente a nossa economia. Percebemos também que muitos produtos que antes eram importados vão passar a ser feitos também no nosso país. Apesar desses apelos, acha que essas regras que já existem vão continuar a criar os desequilíbrios que temos nesta altura? Criam os desequilíbrios desde logo porque
como eu também já tive a oportunidade de dizer aqui no Porto Canal, temos que perceber que nós não conseguimos produzir, todos os países não conseguem produzir todos os produtos. Portanto, é natural que produtos de maior valor acrescentado possíveis de ser produzido por operadores económicos portugueses, não é? Portanto, a questão, eu acho que não deve ser colocada muito neste nível. A questão deve ser colocada noutro nível. Qual é esse nível? É a pauta aduaneira comum, que resulta precisamente da criação do mercado único, deveria, no seu conteúdo, portanto, para quem não sabe o que é a pauta aduaneira comum, portanto, nós, a partir do momento em que temos um mercado único, nós somos um bloco económico, União Europeia, mas, ao mesmo tempo, somos um bloco aduaneiro. Portanto, todos os 28 países, e para já ainda são 28 do ponto de vista aduaneiro, todos os 28 países têm questões técnicas aduaneiras únicas, emanadas por Bruxelas, pela Comissão, e, portanto, tudo o que é matéria aduaneira é única. A pauta aduaneira é onde estão definidos precisamente as tributações em direitos aduaneiros. E essa também é única. E quem decide, mais uma vez, é Bruxelas. Eu diria que é neste aspecto que se poderia ter pensado de outra forma, digo eu, isto é a minha opinião, está claro, que era tentar não ver só os interesses dos países do Norte da Europa e também tentar ver os interesses dos outros países. Portanto, ou seja, de certa forma, e para terminarmos, Ricardo Oliveira, de certa forma, o que existe aqui é que os países do Norte, os países acabam por ser mais fortes, depois economicamente e nos mercados, mas à custa dos países até do Sul que acabam por financiar essas economias. Pois, pode ser, sim, é evidente. Eu vou já dar um exemplo prático dessa situação, mas repare, o que eu estou a dizer é outra coisa, que é, se nessa pauta aduaneira se compreendesse que determinados produtos feitos por países como, por exemplo, Portugal, na importação proveniente de terceiros países, pudessem ser mais tributados e, portanto, implicasse que dentro do nosso mercado único se consumisse os produtos made in Portugal e não made in China, por exemplo, não é? Esta seria uma forma de defender os interesses de Portugal. Mas isso não acontece muitas das vezes, ou na generalidade das vezes. E há ainda a questão de este tal enquadramento técnico que eu falei, permitir aquilo que se chama as operações assimiladas a aquisições intracomunitárias, um nome muito comprido, é uma questão técnica, que no fundo, simplificando, permite que um operador económico português, por exemplo, faça uma compra a um operador económico chinês e que faça a introdução da mercadoria, naquilo que se considera tecnicamente a introdução em livre prática, na Holanda. Isto é muito comum, muito comum. E então, o que é que acontece? Essa mercadoria é desalfandegada na Holanda, paga-se os direitos aduaneiros na Holanda, embora os direitos aduaneiros, como fonte de receita própria da União Europeia, revertem para a União Europeia, mas a pauta aduaneira compreende que no país onde se faça a cobrança dos direitos aduaneiros há uma consignação dessa verba. Portanto, muitos operadores económicos portugueses, se calhar inconscientemente, andam a financiar o Estado holandês por esta via. E é isso que eu acho que até fiz um artigo de opinião sobre isso, acho que deveriam os operadores económicos pensar e, portanto, nestas situações, pelo menos nestas situações, utilizar as alfândegas portuguesas para fazer o desembaraço aduaneiro. Até porque, já agora, só mesmo para concluir, a partir de 2017 e de uma forma generalizada, 1 de março de 2018, passou a existir o regime em IVA, o regime do IVA das importações, que permite que não se faça o pagamento do IVA no momento das importações, que sempre foi um constrangimento e que fez com que, precisamente, muitos operadores económicos portugueses utilizassem o tal regime das operações assimiladas a aquisições intracomunitárias, que possibilitava que a mercadoria, quando chegasse a Portugal, não pagasse IVA. Não pagava IVA na Holanda, nem pagava em Portugal. Muito bem, Ricardo Oliveira. Obrigada pelas explicações que nos deu. Muito obrigada pela ajuda que nos deu também a perceber de que forma funciona esse mercado.